Rádio Vozes de Brumadinho. Aqui você tem verdade e informação de qualidade. Não me impeça de sonhar. Rádio Vozes de Brumadinho. Juntos somos mais fortes. Quero continuar, não me impeça de sonhar. Olá, pessoal! Vocês sentiram saudade da rádio Vozes de Brumadinho? Pois estamos de volta para caminharmos juntos em mais um semestre com muita informação e participação da comunidade. Eu sou Ana Luísa Ferreira. E eu sou Daniel Araújo. A Rádio Vozes de Brumadinho está de volta para alegrar o seu dia e com um novo formato. Agora, o programa pode ser acompanhado a qualquer momento pelo YouTube, no canal do Centro de Extensão da Comunicação ou na Rádio Guará, de Casa Branca, Brumadinho. Também estará disponível no portal Diálogos do Observatório Social de Brumadinho e no site da PROEX. Devido à pandemia, os projetos de extensão da PUC Minas ainda não estão atuando presencialmente em Brumadinho, realizando seus diversos projetos com as comunidades. A nossa rádio se tornou a nossa maior aliada. Assim, desde o ano passado, em cada episódio, vamos discutindo assuntos relevantes para a comunidade, buscando também o resgate das suas memórias e histórias. Isso só foi possível devido à intensa participação dos moradores, que contribuíram ativamente para que tudo desse certo. O episódio de hoje é o primeiro programa do segundo semestre de 2021. Para dar início à nossa temporada, vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O mês é voltado para a campanha de prevenção ao suicídio. Apesar de o assunto ser delicado, é importante conversarmos sobre o suicídio e maneiras como preveni-lo. Muitas pessoas pensam que esse ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas. Mas, infelizmente, os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram o contrário. Pedro Felipe morava no acampamento Marielle Vive há 2 anos. Contribuía no setor da educação e fazia parte do coletivo LGBT. Pedro tinha 28 anos, era um jovem negro, gay, que sofria muito por conta de uma sociedade preconceituosa. Pedro vinha sofrendo desde sua infância com abuso por parte de seu pai e por pessoas que achavam que o fato dele ser gay, ele teria que ser um objeto disponível. Pedro cresceu revoltado com toda essa violência racista e homofóbica. Aos 28 anos, Pedro havia passado em 3 universidades federais, escolhendo educação no campo para cursar em uma dessas faculdades, aonde participava das aulas online. Pedro era potência, esperança e futuro, mas infelizmente foi mais um que o sistema violentou, sangrou e matou. Pedro lutou muito para viver e mudar a sociedade da qual ele não se sentia parte. Pedro deixa saudades para aqueles que o amam e sabiam a pessoa incrível que ele era. E para nós fica uma pergunta: como vamos cuidar da saúde mental dos nossos companheiros sem terra? Convidamos a Carolina, estudante de Psicologia da PUC Minas, para que, diante da mensagem nos deixada acima, nos ajude a responder esta pergunta: como vamos cuidar da saúde mental dos nossos companheiros sem terra? Essa é uma pergunta muito importante, pois em muitos momentos se pensa que o autoextermínio é uma atitude individual, onde apenas o sujeito responde por seus atos. E na verdade não é bem assim. O autoextermínio é uma ação coletiva, é uma ação da sociedade, pois parte de um sofrimento intenso, onde a pessoa perde a força de continuar lutando ou pedindo socorro para terceiros. É um momento onde a angústia fala mais alto. E é por isso que é extremamente necessário que nós tenhamos um cuidado com o outro, com as nossas falas, com as nossas atitudes, e também com o que a gente está ensinando para as nossas crianças. A gente tem que ensinar elas a fazer o bem, a cuidar do outro. Isso, além de estarmos sempre atentos ao sofrimento do outro, aos sinais que eles nos dão. Em caso de sofrimento psicológico, procure ajuda, vá a um posto de saúde mais próximo, ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O número é 188. Procure uma psicóloga, procure um profissional da saúde. Muito obrigada pela colaboração, Carolina.
E mais uma vez, é importante frisarmos que existem alguns canais de ajuda. Você está passando por algum sofrimento psicológico ou conhece alguém que está nessa situação? Não hesite em ligar para o Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e procure um profissional de saúde. Para contribuirmos na prevenção do suicídio, devemos ser capazes de perceber os sinais de alerta que uma pessoa emite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem suas vidas dessa maneira. Convidamos o professor de Psicologia da PUC Minas, Celso Renato, para falar um pouco mais sobre a relevância do Setembro Amarelo, principalmente no contexto atual em que vivemos de isolamento social. O Setembro Amarelo é um mês de importante relevância, principalmente considerando o contexto atual, no qual a gente tem percebido, não somente em função da pandemia, mas de toda a vulnerabilidade social que grande parte da população se encontra, população brasileira, na qual a gente vê a importância da discussão dos temas concernentes aí à saúde mental, não é? E eu acredito muito nessa estratégia porque, assim como o Setembro Amarelo, quanto mais a gente conversa sobre o suicídio, mais a gente produz cuidado em saúde mental. É uma estratégia de promoção e prevenção. Muitas pessoas, elas têm enfrentado essa situação em meio ao silêncio, em meio a toda a dificuldade que é a condução do dia a dia, e canais como esse que viabilizam a gente abrir a discussão para o público geral é de suma importância. Todo suicídio, toda a temática do suicídio tem sido discutida com uma certa polêmica em função de que algumas pessoas entendem que é um tema tabu, é um tema que deveria ficar relegado a um certo desconhecimento da população em geral, por entender que, ao se falar de suicídio, as pessoas estariam se colocando em risco. Atualmente a gente entende de forma muito clara que a perspectiva é o contrário. O Setembro Amarelo, então, viabiliza condições para que pessoas que, a princípio, não têm a dimensão de que podem enfrentar essa situação de uma outra forma, não é, para que elas tenham acesso a essa realidade. São vários os fatores dos quais a gente poderia trabalhar para pensar a temática do suicídio, como promovendo melhores estratégias de emprego para as pessoas, melhorar a qualidade na malha urbana, saneamento básico, porque afinal de contas tudo isso produz sofrimento mental, produz adoecimento mental, não é? E além de conversar, não é, de forma mais aberta sobre a temática, como o Setembro Amarelo nos propõe, é sempre bom a gente pensar que a gente tem aí uma rede substitutiva de saúde mental muito potente para acolher as pessoas que passam por esse tipo de dificuldade. Para isso, basta procurar o acolhimento dos serviços de saúde mais próximo ali da sua casa e relatar a situação. Pessoas que já tiveram tentativas de autoextermínio anterior, pessoas que tenham sintomas mais graves de depressão e psicose, pessoas que foram recentemente expostas ao suicídio, pessoas que moram sozinhas ou não têm um vínculo familiar ou relacional mais próximo, pessoas que têm um meio de acesso a meio letal. Todas essas categorias são populações que estão em mais riscos. Então, caso você seja uma dessas pessoas ou encontre algum familiar nessa condição, o mais indicado é buscar ajuda. Então a gente tem aí toda uma equipe profissional preparada para acolher gratuitamente no SUS e trabalhar caso isso já esteja em andamento. Caso não, a estratégia é a gente trabalhar ações de promoção e prevenção. Não é ações das quais as pessoas se vinculem para dar sentido à sua vida e aos seus atos. Então, o Setembro Amarelo é uma estratégia fundamental que não deve se resumir só a esse mês, e sim a todo o ano. Mas é sempre bom lembrar de uma temática tão importante quanto esta. Muito obrigada pela importante contribuição, professor Celso. É importante que nós estejamos cada vez mais abertos a discutir sobre suicídio. Precisamos continuar quebrando esse tabu.
É muito importante também lembrar que não devemos medir a dor dos outros pelas nossas experiências pessoais e entender que o que não nos afeta não necessariamente não causa dor e sofrimento no outro. O nosso parceiro, extensionista e artista Lucas Bong nos escreveu uma mensagem que nos convida para refletir. Se no mundo tivesse mais amor, eu não precisaria escrever esse recado. Poderia me livrar dessa mágoa com esplendor. Muitas das vezes chego a me perguntar se a minha vida tem mesmo algum significado. Não faz mais sentido viver. Como eu vou falar sobre isso para alguém? Eu preciso esparecer. Espero que até no final do dia eu esteja bem. E até me perguntaram por que eu me sentia assim. Tanta coisa para pensar, milhões de motivos para chorar. E eu comecei a refletir. Pode ser a falta de afeto da minha família, uma troca de carinho que facilitaria, um eu te amo para a esposa, um abraço é minha filha. Vai alegrar o meu dia e confortar meu coração. Mas isso não tem acontecido, por isso eu tenho me entristecido. Quero mudar essa situação. Tem a pressão da sociedade, com a falta de equidade, que trata com desigualdade quem não tem uma condição. E os governantes que deviam ter olhares voltados para aqueles que realmente precisam dentro da nossa nação. E de tudo aquilo que eu pensei, eu obtive a conclusão que existem várias atitudes que pode ser uma prevenção. Focando no objetivo, pois eu sei que eu chegarei. Se a nossa casa comum estiver bem cuidada, assim também eu estarei. Obrigada por sua mensagem, Lucas. Valorizemos a vida. Chegamos à reta final do tema de hoje e espero que tenhamos contribuído com essa discussão tão importante, em um mês tão simbólico. Todos os envolvidos certamente estão honrados por terem a oportunidade de contribuir com algo que, de fato, precisa ser discutido. Caso você, ouvinte, queira escutar os programas anteriores, acesse nossa página do Centro de Extensão da Comunicação, SEC, no YouTube. Também é possível entrar em contato conosco via WhatsApp. O número é 31 99574 5106. Contamos com a participação de vocês na criação dos próximos programas. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Quero continuar, não me impeça de sonhar.